nome é Eric Henrique. Boa noite, o meu nome é Paulo Ferreira. Boa noite, Paula. Boa noite, Eric. Vamos falar sobre o pré-sal. O presidente Lula disse que a exploração do pré-sal é uma dádiva de Deus e pode impulsionar grandes transformações no Brasil. Eu já disse em outra oportunidade, o pré-sal é uma dádiva de Deus. Sua riqueza, bem explorada e bem administrada, pode impulsionar grandes transformações no Brasil, consolidando a mudança de patamar de nossa economia e a melhoria das condições de vida de nosso povo. Mas o pré-sal também apresenta perigos e desafios. Se não tomarmos as decisões acertadas, aquilo que é um bilhete premiado pode transformar-se em fonte de enormes problemas. Países pobres que descobriram muito petróleo, mas não resolveram bem essa questão, continuaram pobres. Outros caíram na tentação do dinheiro fácil e rápido, passaram a exportar a toque de caixa todo o óleo que podiam e foram inundados por moedas estrangeiras. Resultado, quebraram suas indústrias e desorganizaram suas economias. E assim, o que era uma dádiva transformou-se numa verdadeira maldade. Crise em Honduras. Em uma entrevista coletiva, o presidente Lula fala sobre a situação em Honduras, em que precisa de um diálogo sem violências para resolver o problema. Sobre o Zelaya, o ministro Celso Amorim tem falado insistentemente com o encarregado de negócios do Brasil na capital de Honduras. Hoje pela manhã eu falei com o presidente Zelaya, simplesmente para pedir a ele muito cuidado para não permitir, nenhum pretexto para que os golpistas resolvam praticar violência. O país está em estado de sítio, os aeroportos estão fechados. Ele passou uma noite tranquilo na embaixada, nunca tão tranquilo, né, mas passou a noite tranquilo. E ele, a única coisa que ele me disse é que ele está pedindo para o povo, se fizer manifestação, fazer manifestações pacíficas. O ministro Celso Amorim já falou com o Insulsa para ver se a OEA vai até lá para tentar ajudar. Veja, o normal que deveria acontecer era que os golpistas deveriam dar o lugar, a quem tem direito de estar naquele lugar, que é o presidente eleito democraticamente pelo povo. Acho que foi muito importante a posição do mundo inteiro, dos Estados Unidos, do Brasil, da OEA, de não aceitar golpes. Ou seja, nós vencemos esse problema na década de 60. Ou seja, nós estamos consolidando a democracia no nosso continente e nós não podemos aceitar que, por divergências políticas, as pessoas se achem no direito de depor um presidente democraticamente eleito. Ora, se gosta ou não gosta, na eleição você troca. O que você não pode é aceitar o fato de um golpista, se achar no direito de ser presidente sem disputar as eleições. Quando a guerra não são entre países, são entre traficantes. Rio de Janeiro, Morro do São João e Morro dos Macacos. A guerra entre traficantes está tirando a paz dos moradores de ambos os morros. Mais de 3.000 policiais estão ocupando os morros. 4 policiais em um helicóptero da polícia, em tentativa de repressão aos traficantes, acabaram sendo atingidos e o helicóptero acabou caindo, matando 2 policiais e ferindo 2. Foi assim que moradores da Zona Norte acordaram hoje. As imagens de cinegrafistas amadores mostram que o tiroteio foi intenso. O confronto começou de madrugada. Traficantes do Morro São João tentaram tomar os pontos de venda de drogas do Morro dos Macacos. A guerra entre as quadrilhas dura meses e desta vez, segundo a polícia, os invasores tiveram ajuda de bandidos de outras favelas do Rio. Policiais de pelo menos 3 batalhões foram para o Morro dos Macacos com a ajuda de um carro blindado. Num dos acessos à favela, pneus foram incendiados no meio da rua. Assustados, motoristas voltaram de marcha ré. Ônibus também desviaram.
Faz, Maria, faz! Faz, isso que é paz, só isso que é paz! Muitos moradores tiveram que esperar horas até voltar para casa. Houve confusão e um carro da PM foi apedrejado. Os policiais reagiram com spray de pimenta. Novos tiroteios aconteceram durante toda a manhã. Segundo a polícia, 3 bandidos que seriam do Morro São João morreram. Enem cancelado. O Enem foi cancelado. Segundo o Ministério da Educação, houve vazamento das provas durante a impressão. Essa notícia do cancelamento caiu como um balde de água fria na cabeça dos alunos que irão prestar a prova do vestibular. A notícia do cancelamento do Enem caiu como um balde de água fria para Juliana. Ela depende da prova, já que vai prestar vestibular fora do estado. Agora, a dúvida de quando será a prova mexe com a programação da estudante. Nosso cronograma de aulas ia acabar agora. E agora eles vão ter que remarcar aulas para rever os conteúdos do Enem e tudo. Vão prestar universidade fora do estado, que vão ter que remarcar dia de voo, vão ter que remarcar tudo, rever horário. Em Alagoas, as provas seriam realizadas em 88 escolas. Na Moreira e Silva, no CEP, este cartaz avisa sobre o adiamento. As aulas do 3º ano ocorrem normalmente. Alguns estudantes gostaram da suspensão. Tem agora mais tempo para estudar, porque a gente entrou de greve 2 meses. E pra gente foi bom. O diretor desta escola criticou a suspensão. Ele teve que desmarcar uma aula de revisão de 12 horas para os 1000 alunos que iriam fazer as provas do Enem nesse fim de semana. Esse adiamento foi muito ruim, né? Principalmente pela prova que tinha vazado. Os próprios alunos estão comentando, né? Que, bom, se aconteceu agora a primeira vez, né, em São Paulo, por que não vai acontecer na próxima vez no Amazonas, no Paraná, na Bahia, aqui mesmo em Alagoas, né? Então, realmente, eles estão bastante cismados com a credibilidade do concurso. Para o candidato que vai fazer a prova, a única coisa que vai mudar é a data. Eles tinham outras versões da prova, então isso leva um certo tempo para ser impresso, reimpresso, embalado e enviado. Envolve toda uma logística que precisa de um tempinho para a organização. Gripe suína. O Ministério da Saúde fez um vídeo falando sobre o vírus H1N1. Esse vídeo explica tudo o que a população precisa saber sobre o vírus. Vamos ver. Pandemia é uma epidemia de grandes proporções, que atinge diversos países simultaneamente por conta de um grande número de pessoas suscetíveis à infecção por um novo subtipo viral. Para a eclosão de uma pandemia, é necessário o surgimento de uma nova cepa do vírus da influenza A, H1N1, que foi identificado pela primeira vez no México. O influenza é o vírus da gripe, que tem vários subtipos e hospedeiros. Os reservatórios conhecidos do vírus na natureza são as aves, os suínos, os equinos, as focas e o homem. Em geral, a transmissão ocorre dentro da mesma espécie, exceto no caso do porco, cujas células têm receptores para os vírus humanos e aviários. A doença é causada pelo vírus influenza A, H1N1, que passou a se propagar de pessoa para pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas infectadas. A transmissão acontece a partir de pessoas com a doença manifesta e de pessoas infectadas, porém assintomáticos. Também pode haver transmissão por meio das mãos ou outras superfícies contaminadas. Os subtipos dos vírus influenza A são definidos pela combinação das suas proteínas de superfície. Existem 16 tipos de proteínas HA, H1 a H16 e 9NA, N1 a N9. A função da HA é facilitar a entrada do vírus na célula,
e a da NA é facilitar a sua saída após a replicação viral. Os vírus influenza A podem sofrer alterações em sua estrutura genética, o que motiva a existência de diversos subtipos. Por ser um novo vírus H1N1, para o qual os seres humanos ainda não desenvolveram anticorpos, a influenza A H1N1 ataca com mais facilidade o homem. Os vírus são eliminados em meio às gotículas de secreções das vias respiratórias de uma pessoa infectada, ao falar, espirrar ou tossir, e as mãos cumprem um papel importante na propagação destes vírus, quando colocamos a mão na boca, nos olhos ou no nariz, após contato com superfícies contaminadas. Uma atitude simples e que ajuda a impedir a propagação do vírus influenza A H1N1 é sempre utilizar um lenço descartável quando tossir ou espirrar. Após o uso, estes lenços devem ser descartados. Todas as pessoas, independente do diagnóstico ou suspeita de infecção, devem fazer a correta higienização das mãos para evitar a disseminação de doenças. Assista no site da Anvisa o vídeo sobre higienização das mãos. Bom, vamos mudar um pouco o rumo dessa conversa, né? Só falando notícia aí, nós que abalam o povo todo aí. Bom, estamos aqui com o nosso comentarista Romero. Boa noite, Romero. Boa noite, Eric. Boa noite, Paulo. Olimpíadas de 2016. Na votação que teve em Copenhague, na Dinamarca, para a escolha do país que irá sediar as Olimpíadas de 2016, Brasil ganhou na final, batendo Madrid, por 66 votos a 32. Entre os defensores do Rio, o presidente Lula estava muito entusiasmado e garantiu poder abraçar o evento. Copacabana também ficou na expectativa. E eu dizia todo dia, quando eu fui para o apartamento, quase chorando, nervoso, eu dizia, nós só precisamos de uma oportunidade, gente. Só uma. Nos dê essa oportunidade para a gente provar que nós somos uma grande nação. Que nós temos competência de fazer igual a China, igual a Alemanha, igual a qualquer lugar do mundo, porque nós, quando somos provocados, nós sabemos trabalhar. Então, de todo o coração, eu queria dizer a vocês que a minha responsabilidade aumenta, porque nós vamos começar a trabalhar Olimpíadas amanhã. Não vai ser para depois da manhã, vai ser amanhã. Vamos ter que organizar, preparar. Então, do fundo do coração, hoje é um dia talvez mais emocionante da minha vida. Hoje é um dia que eu senti muito mais orgulho de ser brasileiro do que eu já sentia. E o Rio de Janeiro merece, o Brasil merece, e sobretudo o povo brasileiro merece. Que Deus abençoe a todos nós e que nos dê força para em 2016, em 2016 estarmos todos vivos, não apenas para fazer a melhor Olimpíada do mundo, mas para a gente cantar parabéns o 100º aniversário do João Avelange lá na abertura da nossa Olimpíada. Um abraço e muito obrigado, gente. Romero, o que você acha do Brasil sediar as Olimpíadas de 2016? Lula diz que temos condições para isso. Já o povo tem opinião ao contrário. O que você me diz sobre isso? Então, Paulo, acho que o Brasil pode sim sediar essas Olimpíadas. Apesar do povo brasileiro ser totalmente contra. E pode ser considerada uma oportunidade única para muitos brasileiros. O Brasil realmente foi representado não só com as Olimpíadas, mas também com a beleza de fazer bonito nelas. Obrigado. Muito obrigado, Romero. Bom, vamos também falar, né, sobre a Copa de 2014. Antes das Olimpíadas, o Brasil terá outra missão. A missão de sediar o Mundial de 2014. Depois de mais de 50 anos, o Brasil volta a sediar a Copa Mundial, onde 17 estádios brasileiros foram pré-selecionados para a Copa de 2014. Vamos dar uma olhada.
Brasil tem uma missão de reformas do Estado para fazerem. E isso irá gerar muito gasto para o Brasil. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Então, ao meu ver, sediar um grande evento como a Copa do Mundo pode sim trazer benefícios para o país. Afinal, pode ser um torneio, será preciso investir muito em infraestrutura, segurança, transporte, reforma de estádios, etc. E quando o Mundial acabar, a estrutura, ou pelo menos parte dela, deve permanecer. Porém, o que é preciso ter cuidado é com os gastos. Torço para que as obras de reforma dos estádios não sejam superfaturadas. E também espero que o ônus não recaia todo sobre o governo federal, assim como ocorreu na Copa da Alemanha, em que o Estado teve que cobrir boa parte dos recursos que deviam ser do setor privado. Fora isso, tenho certeza que podemos sim organizar um bom Mundial. Muito obrigado, viu, Romero? E com o comentário do Romero ficamos por aqui. Boa noite.